Hoje nós vamos aqui em queimaduras, que é uma aula maior, tinha comentado com vocês. Então, vamos lá, que já deu tempo aí de uns 5 minutinhos, igual do 5. Então, pessoal, o que são queimaduras? Então, está dentro dos nossos primeiros socorros aí também, né? Então, as queimaduras é algo que lesiona o tecido de revestimento do nosso corpo. Então, o maior órgão do corpo humano que nós temos é a pele, tá? Então, vocês vão estudar as camadas da pele em anatomia, mas como outras partes aí que nós tivemos, tipo hemorragia, e dentre outras, eu dei uma pincelada sobre anatomia aí, mas a professora vai aprofundar de acordo com a aula dela mais para vocês. Só que as queimaduras, eu posso chegar ali até romper os tecidos, após o tecido, né, da pele, posso chegar a queimar os músculos, tendões e posso queimar até o osso, né, dependendo do grau que foi essa queimadura. Então, as queimaduras é a mesma coisa que eu posso falar que teve uma lesão no tecido de revestimento do corpo. E esse tecido, né, essa queimadura, ela pode ser por agentes térmicos, né, por eletricidade, que pode ter uma queimadura, por químico corrosivo, né, um químico, um ácido que cai em cima de mim, na minha pele, o fogo, né, que é o térmico. Então, tem várias, por animais, né, tem animais que causam queimaduras. Então, tem vários motivos de acontecer uma queimadura comigo, né? Não só, igual a gente só fica lá em fogo, mas tem várias outras coisas que podem causar ali a lesão no tecido de revestimento. Eu já dei queimadura com limão. Eu também, mas o limão é bom, com o tempo ele sai, né? Uhum. Eu também, eu tive na mão todinho, ficou pretona, assim, E uns suco de limão sai no sol. No dia É, seguinte, ela estava toda queimada. toda queimada. E você não vê na hora, né? Não é na hora que queima. Na hora fica tudo certo. No outro Sim, dia que você uns 2 vê, dias depois começou a ficar preto, minha mão. terrível. Empolar. Nossa, depois disso eu fujo de limão em tudo quanto é lugar no sol. Mas eu, mó inocência, fiquei lá apertando limão, e né? Nas festas a gente não vê o que está acontecendo, né? Tudo é festa. Depois disso, nunca mais eu mexi com limão também. Ela descama, né? A sorte, porque é uma queimadura tipo de primeiro grau, né? Onde que acomete somente a primeira camada da pele, que é o que nós vamos ver. Por isso que tem esse retorno positivo aí, breve, né? Porque se fosse outras queimaduras, não teríamos. Então, o atendimento dos pacientes aí, grandes queimados, né? Ou né, médio queimado, ele deve ser ali realizado no hospital especializado. Então, atualmente, nem tem escrito isso na apostila de vocês, não, a nossa referência é o João 23, mas não significa que eu não vou ter grande queimado na Santa Casa, e tem muito. Por que todo mundo fala que o João é referência em grande queimado? Porque lá é a única instituição onde se faz transplante de pele, tá? Alguns cuidados específicos com pele. Mas se eu fizer o socorro de um paciente, né, grande queimado, e não houver vaga agora no João, eu posso levar ele, por exemplo, para a Santa Casa, para o Dilon Beres, e se ele for um paciente que realmente, após, né, a avaliação, chegar à conclusão que ele vai precisar de um enxerto de pele ali, né, relacionada a essa questão de recomposição, ele pode ser transferido futuramente para lá para fazer esse procedimento e voltar de novo para cá. Não significa que se eu internar no Dilon, eu não tenho todos os cuidados necessários e médicos competentes para cuidar de mim em outros hospitais, não, viu? Isso vai ter sempre, todo hospital tem grande queimada. Então, a gente referencia muito essas questões relacionadas ao João, mas é por causa disso, do transplante de pele, porque lá é referência mesmo, tá? Isabela, Oi, boa noite, vai? boa noite, joia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não li mais, não vi mais, mas o transplante de pele eles estavam fazendo também com a pele da Tilápia. tilápia? Pele da E o João tilápia. 23 eles fazem também?
mas assim, essas questões assim, é mais para pesquisa, sabe? Né? Você não vê um paciente lá que eles vão fazer isso de grande queimada, assim, do nada, assim, não, sabe? Nós temos muitas coberturas, né? O que são coberturas? A gente chama de coberturas no mundo das queimaduras. São os tipos de medicações e de pomadas e de antibióticos que a gente vai pôr via tópico, ou seja, pôr na pele. Então, muito potentes, muito bacanas. Eu vou explicar um pouco para vocês, no decorrer da matéria, algumas coisas relacionadas a essas complicações, que às vezes não adianta eu ter todos esses produtos de primeira, de ponta, para poder colocar, porque não vai adiantar, né? Então, eu dependo, a gente vai ver aqui, eu dependo da idade do paciente, né? Complicações do paciente, tudo para falar que ele é mais complicado. Então, Isabela, posso ter uns 70% do corpo queimado, mas eu sou uma pessoa sempre atleta, saudável, sem nenhuma comorbidade, né? Eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não fazia tratamento de nada, né? Porque eu não precisava. Então, eu sou um paciente muito mais, com uma perspectiva muito melhor, muito maior do que um paciente de 70 anos queimar com fogo em casa, 70% da parte do corpo, né? Aí é hipertenso, diabético, desnutrido, né? Então, a pele, né, já não é uma pele que faz essas trocas nutricionais como a minha pele, né? Então, tem todo ali uma complicação ali, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco sobre isso também. Então, nós temos muitas considerações aí acerca da pele, e muitas vezes a gente não dá tanto valor, né? Então, a pele é considerado o maior tecido, né? Maior órgão do corpo humano. Tem toda a nossa parte do corpo, e ela tem várias funções, né? Então, não só protetora, né? A pele é uma proteção para todo o nosso corpo, ela é uma barreira de proteção, né? Contra o meio externo, para não chegar tudo quanto é micro-organismos, bactérias aí, para dentro aí do nosso organismo. Então, ela secreta e excreta água e outros produtos. Por exemplo, às vezes, quando eu queimei uma porcentagem grande da pele, eu não vou morrer, por exemplo, pelo tanto de pele que queimou, pela pele, pelo tecido. Eu vou morrer pelas complicações da falta da pele. Ou seja, a pele traz ali, né, temperatura corporal, né? Ela leva água, calor, nutrientes para onde eu preciso. Então, eu vou ter descompensação, em primeiro lugar, hidroeletrolítica, né? Eu vou ter descompensação ali relacionada à água. Então, eu vou ter falta de água que soro fisiológico nenhum resolve. Porque a extensão da pele minha que foi queimada foi uma porcentagem muito grande. E dependendo da minha idade ou de outras coisas ali, o soro fisiológico ligado ali na minha veia não vai resolver, né, essa falta aí, essa descompensação, que a quantidade do tecido queimado, que a função dele é fazer isso pelo meu corpo, pelo meu organismo, tá? Então, outra coisa que eu vivo falando para vocês em toda disciplina, nós temos terminações nervosas na pele. Quando eu aperto a minha bochecha, assim, dói, né? Quando eu vou sentir o calor, quando chega o quente em todos os lugares do meu corpo, na barriga, nas costas, nos pés, no joelho, na perna. Por quê? Então, por que ela é a barreira de proteção, né, contra o meio externo? Porque se começa uma coisa a pegar fogo, eu vou sair daquele lugar. Porque se eu continuar lá queimando, o que vai acontecer? Eu vou queimar os meus órgãos, vou queimar os meus músculos, né? Vou queimar tudo e vou morrer ali. Então, a minha própria pele, ela me avisa, né? Que eu não posso ficar ali, que é uma situação ameaçadora à minha vida. Então, ela é um meio de barreira super importante, super extenso em nossa vida. E a primeira linha de defesa do nosso organismo é a pele. Outra coisa, ela tem sensibilidade, graças a Deus. Por isso que nós sentimos tudo ali e nos defendemos. Porque se não houvesse sensibilidade, eu ia encostar a mão numa panela quente, meu dedo ia sair fumaça e eu ia continuar lá rindo, né? Então, ainda bem que tem terminações nervosas, sensibilidades. E ela é constituída de camadas. Então, toda a nossa pele, ela é constituída por camadas.
Eu vou especificar, porque eu preciso especificar um pouco para vocês entenderem as classificações das queimaduras. Mas vocês verão isso novamente, tá? Na outra disciplina. Então, toda a nossa pele de qualquer ser humano, ela é dividida em 3 camadas. 3, tá? Toda a nossa pele. Então, essa parte mais externa, que é toda a pele que eu enxergo, consigo ver a olhos nus, ela se chama epiderme. Epiderme. Toda a camada mais interna, que eu só consigo enxergar depois que essa primeira rompe, e eu, quando estou olhando para o meu braço aqui, eu não consigo ver a derme. Eu não consigo ver a derme. Eu só consigo ver a epiderme. A derme é a segunda camada. Para eu ver a segunda camada, eu tenho que machucar, eu tenho que queimar, eu tenho que romper a primeira camada. Então, a segunda camada da pele se chama derme, tá? E a mais profunda, a terceira camada da pele, ela se chama hipoderme. Então, isso está aqui, tá aí na apostila de vocês. Então, só para mostrar a vocês um pouquinho do que vocês verão futuramente nas outras matérias, é exatamente isso aqui, tá? Então, onde que tem esses pelos aqui, onde eu estou passando o mouse, é a parte onde nós enxergamos essa parte externa, né? Onde que nós vimos os folículos aqui, a gente vê o pelo. Então, essa parte externa, ela é muito curtinha. Veja bem aqui do lado, ó, a extensão dela. O que que significa isso? Que qualquer machucadinho, qualquer queimadura simples, eu vou chegar à segunda camada. Porque ela é muito fininha de romper. Então, dependendo do nível da queimadura que eu posso ter, eu vou chegar a derme muito rápido, né? Então, eu vou chegar a ter uma queimadura de segundo grau muito rápido, né? E isso é sério, é grave, queimadura de segundo grau, né? A dificuldade de fechar, de tratar é muito pior, né? A exposição que o paciente fica ali a micro-organismos, né? É muito grande. Então, é bem... Isabela. Oi? Então, as queimaduras estão relacionadas com o grau da pele que ela atinge, tipo, primeiro, segundo, terceiro grau? Nós vamos ver isso mais para frente. Ela está relacionada não só a extensão, mas está relacionada à localização e à profundidade. Então, extensão, localização e profundidade. Mas aí a gente vai aprender um por um separado. Tá? Então, a derme, ela é mais extensa, veja bem, ó. Então, para eu chegar na terceira camada, demora um pouco mais, porque é uma camada mais profunda. Então, eu posso ter uma queimadura de derme, né, de segundo grau, e ela chegar só até aqui, ó. Só não, que já é muito, né? Falta muito para chegar aqui na terceira camada, ó. Né? Mas eu posso ter uma queimadura de segundo grau também, que vem só até aqui, ó. Tem diferença? Não, tudo é segundo grau. Porque chegou na segunda camada da pele, que é a derme, tá? Então, quando eu tenho uma queimadura de terceiro grau, é quando a minha queimadura queimou a primeira camada da pele toda, queimou a segunda camada da pele toda, que é a derme, e chegou aqui, ó, na terceira camada da pele. Então, eu tenho uma queimadura de terceiro grau, porque eu cheguei na última camada da pele. O que está encostadinho aqui na hipoderme é músculo. Depois do músculo, são os ossos. Então, dependendo do grau aí da queimadura, é tudo muito sério, né? Então, eu tenho a primeira camada aqui na epiderme, a segunda na derme e a terceira na hipoderme. Vamos ver se essa foto aqui fica melhor para vocês verem também. Se o computador aí. Então, tem os graus, tá vendo? Primeiro grau, eu tive essa vermelhidão aqui em cima. O segundo grau, eu já tenho ela um pouco mais profunda. E o terceiro grau é onde eu já queimei essas 3 camadas da pele aí. Mas tem outras fotos para vocês verem depois.
Vamos voltar lá. Então, nós vimos as classificações aí que a gente precisa entender para entender algumas coisas lá na frente, tá? Então, como que as queimaduras, que é o que eu tinha acabado de falar com o Michel aí, elas são classificadas, né? Então, tem algumas coisas importantes que a gente precisa saber. Então, quando um paciente chega para mim no hospital, grande queimado, para eu classificar ele, eu preciso saber várias coisas, eu preciso fazer várias avaliações nesse paciente. Então, o que causou essa queimadura? Foi um choque elétrico? Foi um corrosivo, né, um químico que caiu na empresa dele? Foi um fogo, um incêndio no prédio dele? Foi uma queimadura de praia, de sol? O que aconteceu? Né? Então, a causa, o que causou a queimadura? É a primeira coisa que a gente tem que fazer de avaliação do paciente que chega para a gente. A profundidade, que é o que a gente viu agora das camadas da pele, eu tenho que saber também como que eu vou olhar. A extensão, o que é extensão? Queimou daqui até o pé ou queimou só o tórax? A extensão da queimadura e, obviamente, né, a localização. Se eu queimei o rosto, é gravíssimo, a gente vai ver as partes mais graves, né? Se eu queimei a mão, né? Se eu queimei o pé, então a localização dessa queimadura, ela pode ser de extensão pequena, mas de gravidade muito intensa, por causa da região que esse paciente queimou, né? Então, nós vamos ver um por um, tá? Então, nós vamos ver as causas, as profundidades, a extensão e a localização. Então, tudo isso para eu chegar a uma conclusão ali, né, do meu paciente. Primeira coisa, nós vimos que eu falei que a gente ia ver as causas. Então, nós vamos começar aqui nas causas. Eu tenho causa física, causas químicas e causas biológicas. Nas causas físicas, nós temos térmicas, elétricas e por radiação. As causas térmicas que podem me causar uma queimadura são gases, né? Líquidos, sólidos quentes, né? Uma água quente de café que cai, né? Um óleo quente, objetos aquecidos, né? Igual um ferro quente, eu acho que o ferro está desligado, vou lá e pego com a mão. Uma panela que eu acho que não está quente, vou lá e pego. Então, são térmicas, temperatura térmica. A elétrica, né? Por eletricidade e raios, né? Vocês sabem que existem queimaduras por raios, né? Por relâmpagos, né? Existem queimaduras internas, né? De corrente elétrica que esse relâmpago, né? Vai passar, vai conduzir. E a eletricidade, quando eu tomo um choque, né? De uma extensão muito profunda, dependendo aí de quantos volts foram aí, a gente vai ver sobre isso, pode causar uma queimadura, né, interna totalmente, aí tem até implosão de órgãos, né, dependendo da queimadura, do choque elétrico que a pessoa teve. Radiação, entra aí raios solares, né, então eu posso ter uma queimadura de 2º grau e de 3º grau também, ficar internado por causa da praia, posso, o que mais dá no alto verão na praia, né, nos pronto-socorros, principalmente no carnaval, criança também, queimadura de alto nível, por causa do sol, né, da insolação, da febre, né, desidratação profunda, e fica internado mesmo. Então, essas são as causas físicas, né? Todas essas que nós vimos agora, físicas, podem causar queimaduras. E nós temos a segunda, que é por causas químicas, né? Que são por causa de produtos químicos, como ácidos, né, corrosivos. Tem produto que a gente põe na cozinha da gente, né, para limpar panelas, essas coisas aí. Tem muita gente que vai lembrar aí do que eu estou falando. O trem come, corrói a ponta dos dedos, da pele da gente, tudo na hora. Né? Então, isso é um produto ainda liberado para a gente usar, né, que causa isso nesse nível. E ainda tem os outros ácidos, que pode ser um produto, um acidente que pode ter causado na empresa que essa pessoa trabalha, né? Ou então o marido que jogou na mulher lá um ácido, né? Para queimar mesmo, e outras coisas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos para vocês, só para não parar aqui.
E as causas biológicas, o nome já fala, né? Biológica. Então, a própria palavra já ajuda, já colabora aqui, né? Então, as causas biológicas vêm de animais e vegetais. Então, nós temos, quem lembra aí, né, da roça interior, eu lembro demais. Lagarta de fogo, aquela água viva do mar, né? Então, tudo passa em cima, assim, aquelas que dão no pé de goiaba, passa com aquele pelo, queima a gente, né? Até falar chega, tem aquelas verdes grossas, assim, que passam, né? E causam... hoje em dia eu nem vejo mais esses trem em cidade grande, mas quando era pequena na roça, eu penava com queimadura, viu? Eu subia no pé de tudo. Então, o trem queima, mas machuca mesmo. E queima a epiderme mesmo, né? De chegar, às vezes, aí até a derme. Então, são queimaduras, dependendo do bicho que passeou aí, são queimaduras terríveis. Não sei se vocês já viram queimadura por água viva, né? O meu filho já teve. Ela passa por cima, assim, ó. Ela é super delicada, mas ela queima como se fosse um choque elétrico. Por onde ela passou, ela deixa a curvatura dela na pele ali, com choque, igual um choque elétrico, sabe? Então, dói da pessoa perder a voz de gritar, sabe? Então, e é queimadura mesmo. E nós temos aí, primeira coisa que nós vimos aqui em cima, que eu falei que eu ia explicar, ó, número 1, as causas de uma queimadura. Então, uma pessoa chega no hospital com com alguma dessas causas aqui. Então, para eu classificar esse paciente, eu preciso saber da causa. Pum, o que causou essa queimadura aí? Raios solares à praia. Pronto. Segunda coisa para classificar meu paciente, eu preciso saber da profundidade. Como que eu vou estudar esse paciente que está na minha frente, relacionado à profundidade dele? Então, quando eu vou falar da profundidade, a gente começa a entrar no que todo mundo verbaliza por aí, né? Que são as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Como que eu vou falar com o paciente está no primeiro, no segundo ou no terceiro? Nós já vimos aqui bastante coisa quando estávamos explicando a anatomia da pele, né? Então, eu tenho... Deixa eu ver aqui se eu tenho a foto para mostrar para vocês, que eu acabei não... Espera aí, gente, só um minutinho. Devagar. Essa aqui dá até para ver, gente, essa que está aí na tela, ó. Tá escrito, vocês estão vendo essa aí que está escrito assim, térmicas? Tá aparecendo para vocês esses slides? Tá, né? Beleza. Então, P de ponto 2020. As térmicas aqui, ó, pode ser... Ah, não, mas não tem essa aqui que eu queria mostrar, não. Eu queria o corrosivo. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Deixa eu ir lá no... Mas é isso mesmo que eu queria. Então, essas térmicas aqui, ó, é uma mão de uma criança, né? Eu posso segurar aqui alguma coisa quente, caiu alguma coisa quente em cima. As elétricas, deixa eu ver se eu vou dar. Isso. As queimaduras elétricas, né? Igual o corpo desse homem aqui. Aonde passa, né? Dá para poder ver a corrente elétrica por onde passou. Deixa eu... essa vagareza. Aqui eu queria, ó. Ai, meu B10 computador. Isso. Aqui esse homem de costa, ó, tá um pouquinho pequeno. Tô com medo de ficar mexendo aqui, travar. E parece algo que derramou nas costas dele, ó. Isso aqui é um produto químico, né? Corrosivo. Aqui também, ó, é químico.
Aqui na perna parece até limão, Mike, ó. Igualzinho de limão, né? Mas isso aqui tá bem pior. Então, isso aqui é de químico mesmo que cai. Isso aqui é queimadura quando fica assim escuro, viu, gente? Queimadura, ó. Cai o químico em cima, tudo é considerado queimadura. Aqui as biológicas, ó. Deixa eu ver se vai me dar. Aí, tem aqui as bolhas que dão, olha. Aqui, ó. A lagarta, tem aquela planta urtiga, que é urtiga, tudo traz queimadura, assim, na pele, ó. Quando a gente passa no mato, às vezes não sente, depois a pele fica toda cortada. Não sei se vocês já passaram no mato, assim. Deixa eu tentar descer aqui. Então, as queimaduras de primeiro grau é todo paciente que o que queimou ele, seja qual produto que queimou ele, queimou apenas a primeira camada da pele. Por isso que é chamado de primeiro grau. Então, peraí que eu estou mudando, estou falando, mas estou mudando. Eu tenho outro slide que é melhor do que esse. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir, né? Eu tenho outro que é melhor. Então, de primeiro grau, são queimaduras mais leves. O tratamento, ele é mais rápido. Sim, sim. Mas aí, se você me colocar com um paciente diabético, por exemplo, ele não vai fechar aquela de primeiro grau nunca. Entendeu? Porque toda ferida, machucado que ele tem, já é difícil de fechar por causa do diabetes descompensado, né? Então, independente de ser queimadura, qualquer ferida que ele tem já não fecha com facilidade. Então, se um paciente que tem é diabético e ele tem qualquer tipo de queimadura, seja ela de primeiro grau, eu vou ter problema para lá. Aquela queimadura não fecha nunca, né? Machucado em geral não fecha rápido, Isso. demora. Pois é. Minha mãe tem diabetes. Pois é. Ela tem uma marca de cirurgia na perna, tem muito tempo que está cicatrizando. A sua foi a das coronárias, né? Ponte Ponte Safena. Eu não esqueço de você mais. Nossa, essa cirurgia, nossa, complicadíssima. Então, aqui, essa aqui que eu queria, ó, primeiro grau. Pronto. Então, vamos voltar lá. Então, geralmente, as queimaduras que nós classificamos os pacientes de primeiro grau são queimaduras assim, viu, pessoal? Uai, professora, quando a gente fica vermelha assim na praia, é queimadura? É, viu, gente? É queimadura de primeiro grau. Então, ficar no nível de vermelhidão desse aqui, né, não é certo. Tanto que você não consegue sentar, às vezes dá bolha, né? Durante o dia, depois você vai na praia até 4 horas da tarde, por exemplo, né? Horário absurdo de ficar. Ou nem que seja até meio-dia, dependendo da pele, né, de criança ali, você vai começar a abrir bolhas ali o resto do dia na pele. Então, tudo é de primeiro grau. Então, aqui já é de primeiro grau. Por que é de primeiro grau? Nós vamos ver aqui na apostila, ó. Toda queimadura de primeiro grau não tem bolhas, não tem presença de bolhas. Todas aquelas fotos que eu apresentei para vocês ali não tem bolhas. Então, como que eu classifico o meu paciente que ele é primeiro grau? Porque eu sei que queimou a epiderme, primeira camada. Eu estou enxergando a segunda camada? Não. Rompeu a primeira camada? Não. Então, ela é uma queimadura de primeiro grau. O que vai ter na queimadura de primeiro grau? Vermelhidão, igual eu mostrei lá na foto. Ó. Dor e vermelhidão local. O paciente também não tem bolhas. São todas as características de primeiro grau. O paciente só queima a epiderme não rompe. Aquela mulher de biquíni ali tinha rompido algum lugar na pele? Não, né? Mas queimou numa profundidade grande? Sim, né? Ali ela pode ter uma certa descompensação ali? Pode. Vai sentir dor? Vai morrer de dor. Outra coisa, gente, vocês já devem ter ouvido falar que o paciente grande queimado, ele não sente dor. É verdade, viu? Quanto mais simples a queimadura, mais você urra de dor.
Quem nunca pegou numa panela aí ou num tabuleiro, tipo igual eu, que queimou o dedo, deu aquela bolha, e você fica o dia inteiro soprando aquele dedo, incomodando. Aí você põe pasta de dente, põe pasta d'água, o trem resolve o dia inteiro. Por quê? O que eu conto para vocês desde a primeira aula de primeiros socorros? É onde eu tenho mais terminações nervosas, sensitivas. É onde eu vou sentir mais dor, porque eu preciso sentir mais dor aqui mesmo. Para proteger os meus órgãos, a pele é para isso. É para eu sentir dor e proteger a parte de dentro. Tá? Então, quanto mais superficial a queimadura, primeiro e segundo grau, mais dor eu vou sentir. Porque também eu não tenho uma concentração de terminações nervosas grandes na pele externa, que é para eu sentir dor mesmo. Se eu já queimei a primeira camada, queimei a segunda camada, eu não tenho nem terminação nervosa, porque eu já cheguei lá dentro. Eu já cheguei lá no osso. A pele, eu falei para vocês que é a minha proteção, a gente vai cair, se meu computador travar, vocês me esperam aí, viu? Então, se eu já queimei a minha primeira e a segunda camada da pele, eu não vou sentir dor, porque é essa aqui que é a proteção, eu já cheguei lá no fundo. Então, isso é verdade, tá? Então, o paciente não sente porque não tem terminação nervosa para sentir dor. Quanto mais profundo, menos o paciente sente dor, por incrível que pareça, porque as nossas sensibilidades aqui, ó, elas estão externas, justamente para nos proteger, tá? Então, o paciente de primeiro grau morre de dor, não rompe a pele, fica muito vermelho e não tem presença de bolha. Vocês já sabem que é questão de prova, né? Queimadura de segundo grau. E eu vou queimar a epiderme